Olá a todos e a todas, meu nome é Marcos Pires Leodoro. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi junto com a professora Carolina Rodrigues de Souza e que se chama Efeitos da Covid, ou melhor, da pandemia Covid-19 sobre a educação em ciências na infância no período de 2020 e 2021 no Brasil. A professora Carolina Rodrigues de Souza é do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos, e eu sou do Departamento de Metodologia da Educação da Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa. Ambos, eu e a professora Carolina, pertencemos ao coletivo de investigação Desmutação. Bom, o foco do nosso trabalho é uma constatação, uma denúncia da desherança das ciências, ou seja, os saberes das ciências deixaram de ser transmitidos como herança de uma geração para aquela outra que a sucede. E isso tem a ver justamente com o momento que vivemos, que é a pandemia Covid-19 e de como esse momento dificultou as relações, as interações sociais e, portanto, a educação em ciências. Bom, também nós pretendemos refletir sobre os efeitos da pandemia sobre a educação em ciências na infância, e nós utilizamos o termo os afetos ao invés de efeito, porque não é a nossa prioridade estabelecer a relação de causalidade entre a pandemia e a educação em ciências na infância, mas simplesmente a de correlacionar de modo difuso e através de autores que já estudaram a temática, a pandemia Covid-19 com a desherança da ciência junto às crianças, né? Bom, então a questão que nós colocamos, teria a Covid-19 afetado no período de 2020 e 2021 na desherança das ciências junto às crianças? E a nossa resposta é que, infelizmente, sim. Então, o que nós identificamos é uma forte influência da epidemia sobre a infância, no sentido de que a infância foi o segmento mais atingido pela epidemia, sobretudo pelo fechamento das escolas, a descontinuidade das aulas, a descontinuidade da alimentação servida nas escolas, o que gera a tal da vulnerabilidade alimentar num país onde famílias passam fome, e também a exposição das crianças em suas residências e casas e abrigos, a maior maus tratos e violações, inclusive de trabalho infantil, Bom, outro aspecto que também é importante é o afeto da pandemia sobre as mulheres, porque é um segmento já muito sujeito à violência de gênero, e por conta das demandas da pandemia, as atividades domésticas e a maternagem das crianças, quando elas existem, se intensificaram. E aí nós também perguntamos, e como se comportou o assédio que as mulheres sofrem na comunidade científica, e aí vocês vão entender mais adiante o motivo desse nosso questionamento, Então, colocando aqui a questão dos limites da ciência normal, que é essa ciência atual, que também está sujeita e é produtora desses desvios todos aí que nós comentamos, é importante afirmar que a ciência não é apenas um paradigma teórico metodológico instituído, mas que a comunidade, ela é uma comunidade de pessoas sujeitas às mais diversas vicissitudes, Por exemplo, deixa eu só
um estudo de Anteneodo, recente, de 1920, sobre a comunidade de físicos, né, e físicas, revelou aí, além de outros aspectos negativos, o fato de que as mulheres nessa comunidade científica sofrem profundo assédio moral, né? Por outro lado, o Furres já havia identificado que a comunidade científica ela ocupa um locus social específico, né, que é a da classe média nos países industrializados e nos países não industrializados, como no caso do Brasil, a classe científica se concentra basicamente, né, no serviço público e nas universidades públicas, né, os cientistas atuam como docentes universitários e recebem aí tem uma renda que é superior aos R$ 5.000, que corresponde a 10% da população brasileira ganha acima de R$ 5.000, tem uma renda de R$ 5.000 mensais, né? Bom, então vejam que quando você tem aí sujeitos preocupados com as implicações da ciência sobre os valores éticos e humanos, essas pessoas que estão preocupadas com isso e que pretendem desenvolver uma educação voltada à superação disso, elas devem já começar com o processo de superarem um enorme volume de descrença, resistência e hostilidade que elas enfrentam junto à comunidade científica. Isso segundo, né, o Holton, já em 1979. Bom, então, a nossa esperança, a nossa expectativa é pensar, então, uma ciência pós-normal no mundo pós-pandêmico, entendendo a ciência normal como uma ultrapassagem dessa perspectiva, né, de que a prática científica eficaz se reduz à rotineira resolução de quebra-cabeças e se ignora as questões mais amplas, tanto de natureza metodológica, quanto e principalmente as, né, de natureza social e ética, tanto da ciência como dos produtos da ciência e os seus impactos sociais. Bom, sinteticamente, nós pensamos aí numa educação em ciências, né, numa interdependência entre educação em ciências e a comunidade científica, de tal maneira que uma boa educação em ciências voltada ao desvelamento ético, social e humano da ciência produz uma comunidade científica que, por sua vez, está apta a produzir uma ciência cidadã que contribui para uma educação em ciências que promove uma educação, né, uma cidadania letrada em ciências. Então, vocês vejam que aqui é uma relação fortemente interdependente entre uma educação em ciência cidadã e uma ciência cidadã constituída de pessoas preocupadas com essa dimensão do fazer científico. Bom, então, a gente propõe que o valor, né, de se cultivar o conhecimento científico como herança geracional, ou seja, como uma forma de cultura, né, ciência como forma de cultura, demanda a inclusão e a valorização dos processos de maternalidade na comunidade científica. E aí nós entendemos esses processos de maternalidade não apenas como laços, né, vínculos biológicos entre os indivíduos, mas como processos psicoafetivos sociais nas relações parentais, entendidas essas relações no seu sentido ampliado, incluindo, por exemplo, relações homoparentais e outras. Bom, entendemos que a incorporação e o incentivo aos processos de maternalidade na ambiência científica podem, sim, contribuir para a reafirmação dos ideais sociais e éticos da ciência pós-normal, e vice-versa também. Deixo aí os nossos e-mails de contato para os colegas, caso queiram
nos contatar. E finalizando, segue aí as referências bibliográficas que nós utilizamos tanto nessa apresentação como no resumo que submetemos ao evento. Obrigado à atenção de todos e de todas.